Começa agora o programa Espaço Unisanta. Você é nosso convidado. Fique com a gente. Iniciação Cristã. Alunos do Colégio Santa Cecília iniciam catequese na capela da universidade. Uma história de superação, de luta pela vida. No Cá Entre Nós, um bate-papo com a apresentadora do programa Um Toque pela Vida, Gilze Francisco. A baixinha dentuça mais famosa do Brasil completa 50 anos. Daiane Zanelato vai contar a história da Mônica, de Maurício de Souza. Aprender catequese na escola. O projeto, que chega ao 3º ano no Colégio Santa Cecília, em Santos, é uma parceria com a Igreja Coração de Maria. Mais de 100 alunos já foram catequizados. A primeira aula do curso de catequese esse ano foi diferente. Os alunos se reuniram na capela da Unisanta para um bate-papo especial com o padre Cláudio Scherer. Quando a escola Santa Cecília abre esse espaço, ela está dizendo, bom, nós queremos que os nossos alunos eles recebam uma formação integral. Não basta formar um ser humano apenas com as competências técnicas, com as competências culturais, com as ciências humanas. É preciso que você ajude esse ser humano a se desenvolver de uma forma mais ampla, né? E aí a religião, a questão de uma fé específica, ajuda muito a formar o ser humano. Muito descontraído, o padre Cláudio brincou, rezou e explicou aos jovens alguns significados e tradições da Igreja Católica. Existem duas questões que são importantes. Eu acho que a primeira é a questão dos pais. Os pais eles têm que ser pessoas participantes e ser presente nas missas dominicais, né? Se a criança não ver o pai e a mãe dando exemplo, a criança vai dizer, bom, isso não é importante. Eu acho que hoje em dia nós temos muitos meios lúdicos, eletrônicos, né? Que eu acho que ajudam a criança a visualizar, a entender isto. Já é o 3º ano que a Unisanta faz essa parceria, né, com a Igreja Coração de Maria. E o intuito é valorizar essa parte que às vezes algumas famílias não têm condição de estar proporcionando, né? São valores de amor, de solidariedade, que são educação também, né? E aqui na catequese esses valores todos são trabalhados junto com os valores cristãos. 42 alunos a partir de 9 anos batizados participam do curso. As inscrições podem ser feitas na secretaria do colégio. As aulas de catequese acontecem às segundas-feiras das 5h20 da tarde às 6h20 da noite. A duração é de 1 ano. Ela é apresentadora do programa Um Toque pela Vida. Gilze Francisco tem uma história de superação. Ela é a nossa convidada de hoje no Cá Entre Nós. Na época que eu tive o câncer de mama, existiam muito poucas mulheres abaixo dos 40 anos que desenvolviam a doença, que eram reconhecidamente portadoras de um câncer de mama. Inclusive, eu entrei para uma pesquisa nacional na época, porque eu era considerada muito jovem, todo mundo me chamava de menina. E com isso, eu tendo a consciência como enfermeira de que quanto mais jovem é a mulher, mais agressivo é o câncer e, por consequência, mais agressivos também em cirurgia e tratamento, eu juntava tudo isso e eu tive um medo muito grande. Eu sofri muito, eu chorei demais, eu lutei muito contra a realidade. Vivi todas as fases da doença com muita intensidade, mas acho que isso me ajudou muito a sair de cada fase pronta para a seguinte. A gente descobre quando está doente, ainda mais uma doença tão crítica quanto é o câncer, a gente descobre o quanto que é importante as pessoas tocarem na gente e o quanto de vida a gente desperdiçou até aquele momento em não aprender a abraçar, a beijar, a tocar, a colocar no colo, a sentir a pele da pessoa. E a gente fica carente disso e a gente se descobre gostando de ser tocada, gostando que alguém passe a mão no nosso cabelo ou na careca, né? Porque eu fiquei careca também, então mesmo na careca vale a pena. Quando eu terminei a quimioterapia, eu já terminei com um peso muito acima do que eu tinha começado. E daí eu comecei num processo de envolvimento com a causa muito grande. E esse envolvimento com a causa me levou à hipertensão, ao sobrepeso, à obesidade mórbida, na realidade, ao diabetes, e eu tive 2 isquemias cerebrais. Então, tudo isso somado, eu vi que eu tinha me livrado do câncer e ia acabar morrendo de um infarto, de um AVC, de uma outra patologia que não tinha nada relacionado à oncologia.
E eu resolvi, então, tomar uma atitude mais drástica, porque era muito peso a ser perdido. E com o incentivo dos meus médicos, da minha família, então eu fiz a cirurgia que hoje é chamada de cirurgia metabólica, mas que na época era cirurgia bariátrica, né? Era a redução de estômago. Então houve esse outro resgate meu, o resgate da minha autoestima e da minha autoimagem. Eu comecei agregando a minha experiência como enfermeira e a minha experiência pessoal. Aquilo que era o diferencial, aquilo que eu não sabia como enfermeira e que eu passei a saber enquanto uma enfermeira que teve câncer. Então eu agreguei essas duas partes e comecei a traçar metas e objetivos para o Instituto. Então eu não queria um grupo de apoio. O grupo de apoio é uma coisa muito efêmera, ele acontece uma vez por semana, às vezes uma vez por mês, a pessoa vai lá, sentam várias mulheres, cada uma expõe o seu problema, e aí eu me questionava assim, como é que eu sei que todas aquelas mulheres que estão se abrindo, estão abrindo o coração, que estão de peito aberto numa roda de conversa, falando com mulheres estranhas, até que ponto ela pode confiar na outra e saber que essa outra não vai sair contando a história dela, o nome dela, o marido fez aquilo, o filho é assim, a família é assado. Como é que isso vai acontecer? Então eu defini de cara que não haveria grupo de apoio, que não seria um grupo de apoio. Aí daí aconteceu que eu defini que seria uma casa com suporte. Qual seria o suporte oferecido? Então eu tinha duas fisioterapeutas recém-formadas que tinham me procurado para fazer o TCC. E aí essas fisioterapeutas já passaram a fazer parte do Instituto. Aí no começo, quando eu fazia o cadastramento, eu já dava as orientações jurídicas, até que apareceu uma advogada. Aí ela passou a dar a orientação jurídica. E aí começaram a aparecer voluntários que se propuseram a prestar o seu serviço, a doar o seu tempo, que é muito valioso. Às vezes as pessoas não dão o valor ideal e correto para o voluntário. O voluntário é uma pessoa rica, porque eles doam tempo, eles doam a sua expertise, eles doam o seu conhecimento, a sua experiência em tudo aquilo que eles conseguiram agregar nos anos de experiência numa causa onde eles não estão ganhando nada. Quer dizer, a gente acha que não, mas na realidade estão ganhando muito, né? Eles repetem muito o que eu falo, cada uma é um livro diferente, cada uma é uma história de vida, cada uma é um aprendizado. Santos tem um número acima da média a nível estadual. É a cidade com o maior número de mulheres com câncer de mama e eu acho que Santos tem tudo para reverter esse quadro. Você precisa ter um controle saudável, uma vigilância saudável sobre a sua saúde mamária. Isso é extremamente importante. Então hoje existe uma outra consciência, existe uma lei federal que a mulher a partir dos 40 anos tem direito a uma mamografia anual após os 40. E eu acho que muito pouco essas mulheres sabem dessa lei e não são todos os médicos que pedem a mamografia. O desenvolvimento do câncer, o caminhar do câncer de mama, para ele alcançar 1 centímetro, ele pode demorar até 8, 10 anos para alcançar 1 centímetro. Então tem muito tempo para ser realizada a detecção precoce através da mamografia. Mas as mulheres fogem do exame, ainda tem aquele negócio que quem procura acha. Quem procura acha, realmente, quem procura acha, mas quem acha cura. Então é importante fazer essa detecção precoce para poder garantir a sua sobrevivência a um inimigo tão cruel, tão impactante, que afeta a mulher no seu ponto mais feminino, que é o símbolo da feminilidade, que são as mamas. Nos últimos anos, muitas mulheres se destacaram, mas entre elas uma que tem um jeitinho muito especial. No quadro Memória de hoje, você vai conferir uma homenagem aos 50 anos da Mônica. Inspirado pela filha Mônica, o cartunista Maurício de Souza criou em 1963 a Mônica dos quadrinhos. A personagem estreou como secundária em tiras do Cebolinha, juntamente com seu fiel escudeiro Sansão.
Em maio de 1970, a Dentucinha ganhou revista própria e desde então virou líder. Cebolinha, Cascão, Magali, Chico Bento, Pidu e Franjinha são alguns dos amigos da turma. Mônica passou por inúmeras transformações. Já foi mais parecida com a Mônica humana, mais descabelada, magrinha, mas nunca perdeu sua identidade. Não é fácil encontrar uma menininha gordinha com os dentes grandes que faz justiça com as próprias mãos. Quer dizer, com o próprio coelho. Apesar de ter 50 anos, Mônica e sua turma ainda são muito atuais. Mas tanto tempo de existência, tendo passado por tantas gerações, o criador da turma continuou lançando tiras e mais tiras. Porém, em 2008, nasceu a Turma da Mônica Jovem. Todos os personagens mudaram de fisionomia. Mônica ainda continua um pouco dentuça, mas se tornou uma jovem meiga, esbelta e bonita. Seu companheiro é o Cebola, aquele mesmo que ela adorava bater com Sansão. Augusto César. Hoje, Mônica é mais que uma celebridade. Já virou marca de alimentos, produtos de higiene, vestuário e até parque de diversões. Mas nada que supere suas aventuras nos croquis de Maurício de Souza. Mônica não mudou sua essência, mas acompanhou as mudanças de tantas gerações que a acompanharam. Os planos para o futuro dessa turma? Torná-los adultos. Mas isso já é uma outra história. Por hoje é só, mas amanhã estaremos de volta. Você não vai perder, vai?